A função subtotal no Excel é uma excelente fórmula para você aprender, porque dentro dela tem várias funções, como média, conte valores, máximo, mínimo, multiplicação, desvio padrão, soma, média e assim por diante. Um exemplo prático, qual que é a diferença de subtotal para soma? Se os dois aparentemente, como você pode ver, vão retornar o mesmo resultado. A diferença está aqui. Se você precisar filtrar a sua tabela, aqui eu quero ver as informações apenas de fevereiro. Vou clicar no OK, a tabela foi filtrada e olha a diferença do subtotal para a soma. A soma soma todos os valores, mesmo aqueles que você não selecionou no filtro. Já o subtotal te mostra só aquilo que você selecionou. Se você limpar o filtro, o subtotal automaticamente volta ao resultado anterior. E dessa forma conseguimos ver a clara diferença do subtotal para as funções convencionais. Soma, média, multiplicação, conte valores e assim por diante. A função subtotal, como a gente viu, tem várias operações dentro dela. E cada uma dessas operações são feitas a partir de um código. A soma é o número 9, mas olha o tanto de função que a gente tem. São 11 no total. E além disso, ainda existe uma pequena diferença entre uma operação e outra, porque a gente pode ter a soma, que é esse número 9, ou também a soma com o 109. Qual que é a diferença, então, dessa soma aqui para essa daqui? Vamos ver tudo isso aqui nesse vídeo. Vamos começar aprendendo como fazer o subtotal no Excel e, como a gente já viu, tem uma clara diferença entre soma e subtotal. Basicamente, quando a gente precisa somar alguma coisa, a gente pode fazer igual, soma, 2 cliques, 1, 2, e então selecionar os valores que queremos somar. Igual eu estou fazendo aqui, bem simples. Vou apertar o Enter, e esse daqui seria o resultado total da minha soma. Mas, digamos o seguinte, 17.000 é o total da minha soma. E se eu quiser ver aqui nos produtos, apenas os correspondentes a eletrônicos. Ok, pronto. Então, isso daqui são os eletrônicos, e aqui estão os valores. 17.000 não é o valor apenas dos eletrônicos, mas sim de toda a lista que eu tenho. Então, pode ser que a função de soma não seja tão ideal para uma situação que você tenha. E se você quiser somar só o que você filtrou? Aí que entra a função igual subtotal. 2 cliques, 1, 2. Basicamente, a função subtotal vai funcionar igual à função de soma. Mas a diferença é que ela vai somar ou vai tirar o máximo valor, vai contar valores, vai tirar a média, vai fazer uma multiplicação ou somar só os valores que você está vendo, só aquilo que você filtrou. Assim fica algo bem mais dinâmico e interativo. 2 cliques, 1, 2, ponto e vírgula, e agora seleciona aqui os valores que eu quero. Desse modo aqui. Enter, pronto. Então veja que aqui, vou colocar em dinheiro, a função subtotal me retornou 2.900, que é justamente aquilo que eu selecionei. Agora, se eu clicar no filtro e limpar o filtro, eu consigo ver que as duas funções retornam o mesmo resultado. Mas, como a gente viu, o subtotal é mais interessante nesse caso, porque eu tenho uma planilha bem grande e muitas vezes eu não quero ver toda a soma, mas apenas a soma de algo específico. Além disso, também podemos usar o subtotal com outras fórmulas, como média, uma contagem de valores ou pegar o maior valor de todos. Se a gente fizer do modo convencional, ficaria igual, média, 2 cliques, 1, 2, e então quero tirar a média do total. Enter. Dessa forma vou ter o valor médio de vendas, 76,42. Vou fazer uma contagem de valores também, para que dessa forma eu possa contar quantas linhas eu tenho dentro dessa minha planilha. Igual, conte.valores, 2 cliques, e então quero contar todos os valores que eu tenho aqui dentro. Pronto, Enter. E por fim, eu quero pegar o maior valor de todos. Igual, máximo, 2 cliques, o maior valor do total. Enter. Então eu sei que 186,50 é a maior venda de todas. Mas e se eu filtrar essa minha tabela? E se eu filtrar de modo a ver apenas as vendas de um determinado período, do dia 1 ao dia 7 de janeiro, por exemplo? Esses valores aqui, eles precisam ser atualizados para me mostrar só as informações do dia 1 ao dia 7. Então, pensando nisso, podemos utilizar aqui o subtotal. Igual, subtotal, 2 cliques, 1, 2. Eu quero fazer a média, então já é a primeira opção. 1, 2, ponto e vírgula, e eu quero tirar a média da coluna F. Enter. Como a gente pode ver, o resultado é o mesmo. Agora vamos fazer aqui a contagem de valores. Igual, subtotal, e então eu quero conte.valores, 1, 2, ponto e vírgula, e os valores que eu vou utilizar estão dentro aqui da coluna do total.
Enter. E por fim, eu quero o maior valor de todos, igual subtotal, máximo, 1, 2, ponto e vírgula, e então seleciono a coluna F. Enter. Vou colocar aqui em moeda, e como a gente pode ver, os resultados são iguais até filtrarmos a nossa tabela. Então aqui, digamos que eu queira ver uma informação da minha tabela, cliquei no filtro, e aqui dentro do filtro eu quero ver apenas as informações de janeiro, ok? E é isso aí. Agora a tabela só me mostra as informações de janeiro, e dá para ver que existe uma boa diferença entre um valor e outro. Por quê? Porque o subtotal consegue ser atualizado conforme a sua tabela é atualizada, conforme você coloca filtros e especificações dentro da sua tabela. Agora, como a gente viu, qual que é a diferença de utilizar uma soma convencional ou uma soma que vem ali na segunda opção do subtotal? Porque se você digitar igual subtotal, 2 cliques, você vai ver que a primeira função é média, depois vem a contagem, máximo e mínimo, multiplicação e soma. Se você descer lá um pouquinho, você vê que essas operações se repetem. Média, conte valores, máximo, mínimo, multiplicação, soma e etc. Mas por que então que eu tenho funções que se repetem? Tem aqui uma média aqui em cima e lá embaixo de novo tem a média. Qual que é a diferença? Como você pode ver, a média é o número 1. Só que lá embaixo a média é o 101. A soma aqui em cima é o 9. E lá embaixo a soma é o 109. Mas e aí, por que adiciona esse 10 no começo? Porque tem uma pequena diferença aqui. Quando temos, aqui eu fiz 2 subtotais, tá bom? O primeiro, subtotal convencional, soma, número 9. E aqui do outro lado, o subtotal com 109, que é aquela soma que a gente tem lá na última opção. Qual que é a diferença? Quando a gente tem esse 10 no começo, significa que o subtotal não vai incluir os valores que você ocultou. Se você utilizar o filtro normalmente, digamos que aqui eu queira ver apenas o número 51, 56 e 89. Enter ou OK. Os valores são iguais, certo? Deixa eu limpar aqui o filtro. Porém, se eu selecionar aqui algumas linhas, botão direito, e então ocultar, agora os valores são diferentes. Por quê? Porque a segunda opção do subtotal, do mesmo jeito que a primeira, sim, são atualizados conforme a gente filtra os valores. Mas, neste caso aqui, eu não filtrei, eu ocultei as linhas, como você observou, e dessa forma o primeiro subtotal continua pegando todo mundo. Por quê? Porque não foi filtrado, apenas ocultado. Já o segundo subtotal pega só as informações que você está vendo. Então, se você ocultar qualquer coisa, você não vai ver esse resultado sendo tirado a média, ou somado, ou multiplicado dentro do subtotal. Então, basicamente, essa que é a diferença das primeiras operações para as últimas operações que a gente tem lá no subtotal. Obrigado, pessoal, por assistir o vídeo de hoje. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Então, até amanhã. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.